Olá, oi queridos, tudo bem? Então, eu vou fazer a gravação das questões que porventura não acabamos corrigindo em aula para tentar ajudar no estudo de vocês. Sei que vocês devem estar tucanados em virtude da prova que, enfim, vai ocorrer amanhã e talvez muitos tenham deixado para estudar somente nessa hora, né? Então a gente vai fazer agora um estudo bastante direcionado, bastante focado, para que vocês entendam como funcionam os deslocamentos de equilíbrio na prática. Afinal, é uma matéria bastante repetitiva, reprodutiva, tem só teoria e não tem cálculo. Isso é muito bom, beneficia bastante os alunos que gostam disso. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu elenquei algumas questões que a gente acabou não fazendo nas aulas, né, para nós fazermos juntos aqui no livro. Então, elas estão marcadinhas aqui, né? Vocês podem pegar o livro de vocês, página 177, para nós fazermos juntos. Ó. Muitas delas eu já fiz em aula, então eu vou fazer apenas as que eu não fiz, ok? Eu vou começar aqui com a questão de número 77. Mais uma vez eu sugiro que você pegue lá sua figura, essa aqui, ó. Deixa no teu celular aberto, assim, tá? Deixa desse jeito, porque a gente vai usar isso o tempo inteirinho, sem exceção. Tudo bem? Então, comecemos juntos. Vamos começar aqui pela questão de número 77. 76, desculpa, vamos fazê-la juntos. Diz assim: a síntese da amônia a partir do hidrogênio e nitrogênio é conhecida como processo Haber. O sistema atinge o equilíbrio em condições que foram otimizadas para que o processo se torne economicamente viável. Ali está a reação e tem assim a seguinte observação. Observando a equação que descreve o processo já em equilíbrio, o procedimento que pode ser sugerido para, aí vem aqui uma parte importante, ó, aumentar a produção de amônia. Então tu quer deslocar para A, pega a flechinha, deslocar para a direita, para cá que eu quero deslocar. E para deslocar para amônia, ou a gente aumenta reagente, ou a gente diminui produto, ou, como você pode ver ali, ó, mais calor, tá vendo? Significa que é uma reação claramente exotérmica, ó. Porque está produzindo calor. Então, ou você abaixa a temperatura, e como no produto tem 1 mol, enquanto nos reagentes a gente tem 2 mols, né, porque é 3 meios mais meio dá 2 mols, tudo bem? Então, você sabe que o lado pequeno é o lado dos produtos. Logo, vamos colocar aqui todas as observações feitas. A gente pode aumentar reagente, a gente pode diminuir produto, a gente pode diminuir a temperatura, ou, aqui no caso, aumentar a pressão. Então, essas são as possíveis intervenções. Não entendi uma palavra do que tu falou? Bom, querido, daí é porque o teu celular não está aberto exatamente aqui naquela fotinho que o professor havia mostrado para ti na aula, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Acho que ela não está nesse lado, então vamos pegar o outro aplicativo aqui. Jogo rápido. Tá aqui, ó. Agora sim. Né? Então tá aí, ó, porque essa fotinha aqui não tá do teu lado, então eu já te falei, deixa isso aberto pra gente ir fazendo a consulta, ok? Então vamos lá, ó, a letra A, adicionar catalisador, só não me marca essa, pelo amor de Deus, tá? Porque essa aqui nunca vai ser a resposta certa. B, aumentar a temperatura, não, é diminuir a temperatura, tá errado. Comprimir o sistema é aumentar a pressão, é tudo que eu quero, resposta certa, letra C. Retirar hidrogênio ou nitrogênio, que são reagentes. Não, eu preciso aumentar os reagentes. Resposta certa, letra C. Por favor, caso você não entenda, tá aqui, ó, é só pegar, bota do teu ladinho, fica analisando. Se isso aqui ainda não fez sentido para ti, eu sugiro que dê uma olhadinha no canal, vou passar junto pro pessoal, pro Guilherme, pra Clara e pro Thiago, um link com essa aula inteira explicada, tá, pessoal? Daí você pode olhar lá e focar agora só na resolução de exercícios, ok? Então vamos lá? Resposta certa da 76, letra C. 77, você tem ali a equação. Uma dica, por favor, não esqueçam que esse é sólido puro, e sólidos puros não afetam equilíbrios químicos. Então, para o seguinte equilíbrio químico hipotético, tá ali ele. São feitas as seguintes afirmações. 1. A constante de equilíbrio aumenta com o aumento da temperatura. Não porque é uma ESO. E como é uma ESO, quando a gente aumenta a temperatura, desloca para o lado endotérmico, que é o lado oposto, e não para o lado ESO. Logo, como a constante de equilíbrio é produto sobre reagente, deixa eu colocar aqui para ti, ó, produto sobre reagente, se você está aumentando o reagente, vai diminuir a constante e não aumentar a constante.
Lembrando, por favor, que somente a temperatura afeta a constante de equilíbrio. 2. O aumento de pressão por redução de volume, ou seja, aumento de pressão, aumenta a produção de XY. Se eu aumentar a pressão, vai deslocar para o lado de menor volume gasoso. Como você tirou o X, o lado de menor volume gasoso é o lado do reagente. Então está errado. 3. Aumentar a quantidade de X. Sólidos puros não afetam o equilíbrio. Errado, errado. 4. A formação de XY é favorecida com o abaixamento da temperatura. Certinho. Então, resposta certa da questão, apenas a 4. Afinal, é uma reação exotérmica, não esqueçam disso. A próxima questão, então, que eu não fiz em aula, é a questão 80, bem boa também, bem parecida com algumas questões que eu pus na prova, e ela diz o seguinte: uma lâmpada halógena, ou halogênia, estranho, é halógena, é o nome correto, mas tudo bem, apresenta iodo em seu interior, para diminuir a decomposição do filamento de tungstênio de acordo com a reação. Por favor, risquem sólidos puros, fiquem apenas com os gases ou aquosos. Então, para seguir aqui o nosso modus operandi, primeiro, endo aumenta a temperatura, querido. O lado do produto, para que seja favorecido, é o lado de menor número de mols gasosos, né? Perdão, eu estou até me equivocando. Nesse caso, ele não te pediu ainda para deslocar para o produto. Então vamos ver o que ele vai te informar, ok? Peço perdão, pensei que ele havia pedido para deslocar para o produto. Façamos a leitura alternativa por alternativa. A. O tungstênio é consumido quando a pressão da lâmpada é aumentada. Se eu aumentar a pressão, a reação desloca para os produtos, porque aumentar a pressão vai deslocar para o lado de menor volume gasoso. E como nos produtos a gente só tem 1 mol de gás, então vai deslocar para os produtos. E se eu deslocar para o produto, realmente o tungstênio vai ser consumido. Então, o tungstênio é consumido quando a pressão da lâmpada é aumentada. Tá certo. Resposta certa já é a letra A. Por que as outras estão erradas? Lembrando, caso eu não tenha me feito entender, aumentar a pressão desloca para o lado de menor volume gasoso. E o menor volume é o lado do produto nesse caso. E para eu fazer produto, eu preciso consumir mais reagente. Então tá certinha essa alternativa. Por que a B está errada? O tungstênio não é consumido se a concentração de tungstênio é diminuída. O tungstênio não é consumido se a concentração... Estranho, porque o tungstênio é um sólido puro, então ele, tecnicamente, ele não vai afetar a equação. Entretanto, se a concentração dele for diminuída, talvez seja porque a reação foi deslocada para o produto. Então ele tem que ser consumido, né? O que ele quer dizer aqui numa afirmativa confusa não é que foi retirado o tungstênio, e sim que se a concentração dele for diminuída por qualquer atitude ou intervenção que seja, vai ocorrer um consumo de tungstênio, sim. Mesmo que ele não afete o equilíbrio, haverá um consumo dele para que ele se transforme em produto. Tudo bem? Então, não sei se eu me fiz entender, caso não tenha feito, em poucas palavras, vou resumir a explicação. Se a concentração do tungstênio for diminuída, por exemplo, com o aumento da temperatura, se eu aumentar a temperatura aqui, querido, a reação desloca para a direita, né? Então, para deslocar para a direita, a concentração do tungstênio vai ser diminuída porque ele vai se transformar em produto, entende? Então, o tungstênio não é consumido se a concentração dele for diminuída. Claro que ele vai ser consumido, porque se ela está sendo diminuída, ele está sendo consumido. C. O tungstênio não é consumido se a concentração do iodo for aumentada. Se o iodo aumentar, pessoal, é evidente que vai ter que consumir mais tungstênio, porque o excesso de iodo vai consumir mais reagente para transformar em produto. O que não afeta o equilíbrio é a variação do tungstênio. Agora, variações de outras ações externas que impliquem em consumo do tungstênio, isso sim vai gerar consumo do tungstênio. Tudo bem? Então, essa aqui está errada. O tungstênio é consumido quando a temperatura do sistema diminui. Não, quando ela é aumentada. O tungstênio é consumido quando a concentração de hexoiodeto de tungstênio é aumentada. Não, é diminuída. Porque quando você diminui o produto,
a reação desloca para o produto. Então você consome mais o reagente para formar mais produto. Então, resposta certa, letra A, questão bem estranha mesmo, né? O tungstênio é consumido quando a pressão é aumentada, porque quando você aumenta a pressão, o que acontece? A reação desloca para o lado de menor volume. 81. Faça uma análise da seguinte reação considerando as afirmações abaixo. Observe que é uma reação exo, né? Porque está produzindo calor. O aumento da pressão desloca o equilíbrio para a direita. Como você tem 5 mols gasosos aqui e você tem 2 mols gasosos aqui, se eu aumentar a pressão, vai deslocar para o lado de menor volume gasoso. Então tá certo, desloca para a direita. 2. A adição de oxigênio diminuirá a concentração de cloro gasoso. Não, se eu adicionar reagente, desloca para o produto. Logo, está errado, vai aumentar a produção de cloro gasoso. 3. A adição de HCl aumentará a concentração do cloro gasoso. Tá certo, porque como eu aumentei reagente, aumentar reagente desloca para o produto, está escrito aí na tua folhinha, né? Na tua figura. 4. A adição de um catalisador diminui a velocidade da reação. Vai acelerar a reação efetivamente, né, de fato. Então aqui, entretanto, acelerar a reação não é diminuir a velocidade da reação, e sim aumentar a velocidade da reação. Tudo bem? Então esse é o erro da afirmativa 4. Resposta certa, 1 e 3, letra B. Vamos para a próxima. A próxima é a questão de número 83. Eu estou pegando questões de deslocamento, não é como no livro isso está um pouco misturado, porque o equilíbrio químico é todo misturado. Eu estou fazendo com vocês as questões de deslocamento que são válidas. E, obviamente, são parecidas com as da trimestral para ajudá-los na prova. 83. Assinale a alternativa que indica o equilíbrio que pode ser deslocado no sentido dos produtos. Bom, se ele falou produto, eu sei que eu tenho que fazer isso, ó. Aumentar reagente ou diminuir produto. Eu tenho que... enfim, agora a pressão e a temperatura depende do tipo de reação, né? Então vamos tentar ver aqui, assinar a alternativa que pode ser deslocada no sentido dos produtos. Ah, beleza, perfeito. Com o aumento da temperatura, facilitou bastante a nossa vida. E de pressão. Então, vamos apagar aqui a concentração, porque ele fala em temperatura e pressão. E a gente vai fazer assim. Para aumentar a temperatura e ter aumento de rendimento, tem que deslocar para o lado endotérmico. Então, para a direita tem que ser endo. E aumentar a pressão e deslocar para o produto tem que ter menos mols gasosos. Menos mols gasosos. Gasosos. Assim, ok? Menos mols gasosos. Fechou. Certo? Então é isso que eu vou fazer. Eu preciso achar um sistema que é endotérmico. Então você já risca ESO, fica já entre 3. E um sistema cujos produtos tenham menos mols gasosos, sejam um lado pequeno. Então vamos ver. Aqui na letra B, 1 mol de gás, 2 mols de gás os produtos. Então não pode ser a letra B. Letra C, 1 mol de gás, 2 mols de gás os produtos. Não pode ser a letra C. Letra D, 10 mols de gás os reagentes, 9 mols de gás os produtos. Resposta certa, letra E. Por quê? Repetindo, ele quer que você desloque para a direita, aumentando a temperatura e aumentando a pressão. Para deslocar para a direita aumentando a temperatura, sendo que o aumento da temperatura desloca para o lado endo, a direita tem que ser o lado endo. Para aumentar para a direita com o aumento de pressão, a gente precisa deslocar para o lado de menor volume gasoso com o aumento de pressão. Então o lado da direita tem que ser o lado de menor volume gasoso. Por isso que fica na letra E. Próxima questão aqui dos nossos exercícios é a questão 98 do Enem, que é bem boa. Aqui tem uma flechinha, tá? Se quiser fazer aí no teu livro, beleza. Foi por causa da formatação que ela não apareceu. A formação de estalactites depende da versatilidade da reação química. O carbonato de cálcio é encontrado nos depósitos subterrâneos da forma de pedra calcária. Quando um volume de água rica em CO2 dissolvido infiltra-se no calcário,
O minério dissolve-se em Ca+2, íons de cálcio e bicarbonato. Na segunda etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna e ocorre a reação inversa, promovendo a liberação de CO2 e a deposição de calcário, né? De acordo com a reação. Considerando o equilíbrio que ocorre à segunda etapa, a formação do carbonato será favorecida pelo diminuição do OH. Bom, você não tem o OH ali no sistema, né, pessoal? Então o OH não vai influenciar em nada. Aumento da pressão do ar sobre o interior da caverna. Se você aumentar a pressão do ar, você vai deslocar para o lado de menor volume gasoso, que é justamente o lado oposto. Então não dá certo. Diminuição da concentração do bicarbonato, mesma coisa, aumenta reagente, no caso ele está diminuindo o reagente, né? Diminui o reagente, vai deslocar para o próprio reagente. Então não pode ser essa alternativa também. Aumento do interior da temperatura da caverna, da temperatura interior da caverna, tá certo, porque como é uma reação endotérmica, se você aumentar a temperatura, a reação vai deslocar para a direita dessa maneira. Então, resposta certa, letra D. Tudo bem? Questão 104 do Enem, questão fácil também, bem simples, onde você tem ali uma reação reversível. Você tem dois sentidos, dois lados, produto reagente. E a gente vai dar uma olhadinha aqui, então, nessa reação. Vamos dar uma lida juntos, ok? Então, o que diz ali, queridos? A alteração do equilíbrio anterior relacionada ao vazamento do refrigerante nas condições descritas tem como consequência aí vem, liberação do gás carbônico para o ambiente. Tá, então vamos pensar o que ele quer. Às vezes, ao abrir o refri, percebe-se que uma parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. A explicação para esse fato está relacionada com a perturbação do equilíbrio químico existente em alguns ingredientes do produto, de acordo com a equação. Então, a alteração do equilíbrio anterior relacionada ao vazamento do refrigerante nas condições tem como consequência a liberação de gás carbônico para o ambiente. Elevação da temperatura do recipiente está errado, elevação da pressão interna está errado, elevação da concentração de CO2 no líquido não está errado, né? Formação de uma quantidade de água também está errado. O que acontece é porque se extravasa porque é produzido gás carbônico. Porque quando você abre o refri, você manda embora o gás que está lá no refri. Vamos supor que você tenha lá um refri, está aqui o refri, grosseiramente, bem grosseiramente, muito grosseiramente feito, Jesus é o pior refri do mundo. E aí você tem um líquido e aqui você tem o gás. Quando você tira ali a tampinha, o que acontece? O gás começa a ir embora, então o líquido se transforma em gás para compensar a sua ação e produz mais gás. Então, questão bem fácil, né? Em suma, ele pergunta por que o refri é efervescente? Porque produz gás, né? Basicamente é isso, bem fácil essa alternativa, essa questão. A próxima questão que a gente tem de deslocamento do equilíbrio é uma questão da PUC, que você pode fazer aqui, que fica assim, ó. A equação a seguir representa o equilíbrio de ionização da amônia contido numa solução amoniacal para limpeza. Em meio reacional fica cor-de-rosa ao adicionar gotas de fenolftaleína. Para voltar à reação incolor é adequado adicionar... Bom, essa questão na verdade não é de deslocamento de equilíbrio, bem dizendo, porque como ela trabalha com ácidos e bases, não é difícil, mas como ela é rosa porque encontra a fenolftaleína, para eu torná-la incolor eu preciso colocar um ácido. Então, esse meio reacional fica de cor rosa ao adicionar a fenolftaleína e para voltar à coloração incolor é adequado colocar um ácido, né? Então a gente só precisa adicionar ali uma quantidade de ácido, uma solução de ácido clorídrico e aí está tudo certo. Vai consumir o OH e depois vai torná-lo incolor. Tudo bem? Fechou. Beleza, solução de cloreto de sódio não. Então essa questão não é um parâmetro para a prova, eu não pautei nada em ácido base, gente. Fiquem tranquilos, vai ver apenas equilíbrio químico. Questão 122. A 122 é uma questão bem boa, porque ela traz pressão parcial, e como conversamos antes, pressão parcial é a mesma coisa que concentração. Portanto, onde você encontrar pressão parcial, você está encontrando concentração. Basicamente é isso. Logo, hipóxia, uma das alturas, consiste na diminuição do oxigênio no sangue arterial do organismo.
Por essa razão, muitos atletas apresentam um mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, ao praticar atividade física nas altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração da hemoglobina oxigenada, em equilíbrio com o sangue, conforme a reação tal. A alteração da concentração da hemoglobina oxigenada, ou seja, ele está dizendo em outras palavras que a hemoglobina oxigenada ela está diminuindo. Se ela está diminuindo, a reação está se deslocando aqui para a esquerda, né? Isso acontece, obviamente, evidentemente, por causa do consumo do oxigênio, certo? Como o oxigênio está diminuindo, aí vai haver necessidade de uma compensação da pressão parcial do oxigênio por intermédio da hemoglobina oxigenada, pois ela vai se decompor e vai formar mais oxigênio. Então, vamos lá? Por causa da elevação da pressão arterial? Não, de forma alguma. Aumento da temperatura corporal, o nome disso é febre. E o do primeiro é hipertensão, não tem nada a ver. Redução da temperatura do ambiente? Não. Queda da pressão parcial do oxigênio, porque nas alturas tem pouco oxigênio. Então, se tem pouco oxigênio, tu respira pouco oxigênio. E se tu respira menos oxigênio do que de habitual, o teu corpo precisa compensar esse oxigênio. Logo, ele produz mais oxigênio. Ok? Resposta certa, letra D. Bom, depois dessa, a gente tem algumas questões em sequência que são bem boas aqui para nós fazermos. Vamos começar aqui com a questão de número 15. 15 que diz assim: em um filme recente, Apolo, bem recente, vocês não eram nem nascidos, os astronautas viveram o drama do aumento do CO2 devido ao vazamento de um tanque de oxigênio. A reação de absorção de CO2 que ocorre nos filtros é dada por... Vamos ver. Aplicando o princípio de Le Chatelier, a melhor solução para diminuir a concentração de CO2 é deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos. E deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos então ele quer que você faça isso. Ó, como a reação é endo, é um sinal de mais ali, não tem um menos, então a gente tem que ou aumentar a temperatura, ou vamos ver a pressão. Risquem os sólidos. Então tu tem 2 mols de gás aqui e 0 mol de gás aqui. Então tu precisa aumentar a pressão para deslocar para o lado de menor volume, ou aumentar a concentração de reagente. E deu, porque o produto é sólido, então não tem influência no equilíbrio. Ok? Então vamos lá. Diminuir a concentração de vapor d'água. Não, vai deslocar para o próprio reagente. Aumentar a temperatura da cabine. Prontinho. Só isso. Aumentou a temperatura, desloca para os produtos. Tudo bem? Bem fácil. Diminuir a pressão na cabine não, porque daí você desloca para o lado de maior volume. Você quer ir para o lado de menor volume. Aumentar a concentração de sólidos, nem pensar, porque eles não afetam o equilíbrio, pois não variam suas concentrações. 16. Uma lâmpada halogênia de novo. Halogênia é halógena, mas tudo bem. Apresenta iodo no seu interior para diminuir a decomposição do filamento de tungstênio. Exatamente igual à questão anterior. Deus do céu, o que é isso? Um déjà vu? Ou estou já perdendo a memória com uma idade por causa de uma idade avançada? Não é o professor pateta que botou a mesma questão. Então agora a gente já sabe que, obviamente, a resposta é letra A. A gente já fez essa questão. 17. A conversão de dióxido de nitrogênio gás marrom em tetróxido de nitrogênio gás incolor é uma reação exotérmica, podendo ser representada pela seguinte equação. Então, ali está a equação, é uma reação exo, ele está dizendo, dá para ver pelo calor. E vamos lá. Pode-se concluir que o aumento da temperatura da reação, aumentando-se a temperatura da reação, observa-se um desaparecimento da coloração marrom. Se eu aumentar a temperatura da reação, vai deslocar para o lado do reagente. E o reagente é marrom, então está errado. Não é desaparecimento da cor marrom. Vai ficar um marronzão, um marronzaço, marronzones. E já era, né, pessoal? Então não vai ter errado, não vai ter como reverter aí essa alternativa. Muito errada. B. Aumentando a temperatura da reação, tem-se um aumento na concentração de N2O4. Querido, só se a reação for endo. Né? E a reação não é endo, ela é exo. Então está incorreta a afirmativa B.
C, diminuindo-se a temperatura da reação, opa, isso me interessa, tem-se um aumento na concentração de N2O4. Bingo, tá aí. Letra C, não é de Sérgio, diminuindo-se a temperatura da reação, tem-se um aumento da concentração do N2O4, correto, pois ao diminuir a temperatura, a gente vai ter um deslocamento do equilíbrio para o lado exo. E veja só, o lado exo é o lado dos produtos. Então, nesse caso, está a certa alternativa C. Letra D. Diminuindo-se a temperatura da reação, observa-se um aumento da intensidade da coloração marrom. Vamos ver. Se eu baixar a temperatura, né, pessoal, vai deslocar para o lado dos reagentes. Portanto, está errado. Vai diminuir a intensidade da cor marrom e não aumentá-la. E aumentando a concentração de NO2, diminui-se a concentração de N2O4. Não, querido, aumentou o reagente, deslocou para o produto. Tu tá com a fotinha no teu celular ainda com bateria, né, funcionando plenamente aí ao lado. E 18, tá aí, faça a análise da seguinte reação considerando as afirmações abaixo. Tá ali a reação e ele diz assim: 1. O aumento da pressão deslocará o equilíbrio para a direita. Se eu aumentar a pressão, desloca para o lado de menor volume gasoso. O lado de menor volume gasoso, mas essa questão também a gente já fez, pessoal, que vergonha. Ah, não, então tá, então ó, já fica aqui letra B, a pessoa já fez essa daqui, desculpa, 1 e 3, fechou? Então, eu espero que vocês tenham, que eu tenha ajudado, vai cair bastante deslocamento de equilíbrio, qualquer dúvida, por favor, é só me chamar, entre em contato comigo ali pelo Face, o professor responde para vocês, tá? Estudem bastante, estudem infinito, ótima trimestral para vocês amanhã, lembrem que só cai cinética e equilíbrio químico, bastante equilíbrio químico. Tenho certeza que vocês vão muito bem e, não é? Enfim, bons estudos. Um grande abraço e até. Tchau, tchau.